É isso aí, Alex. Vem pra cá porque a gente vai falar de saúde. Mandar um abraço aí para meu querido Del Feliz, Jairo Barbosa. Daqui a pouquinho tem mais forró no programa Universo, o melhor início da sua tarde, com música, entretenimento e também muita informação, como é o caso, né, desse nosso bate-papo aqui. Já vou apresentar para vocês o Dr. Vitor, né, San Juan, que já está aqui comigo. A gente vai falar sobre a LipoLed, minha gente. Se tem uma coisa, né, que virou febre entre os famosos, é essa LipoLed, ou também conhecida como Lipo HD. A influenciadora, né, a Virgínia Fonseca, a ex-BBB Laís Caldas, a cantora Ludmilla, a influenciadora também GK, né, Deolane Bezerra, são algumas das personalidades famosas que já passaram pelo procedimento. Mas toda vez que a gente ouve falar desse procedimento estético, uma das coisas que mais preocupam são os riscos. É isso aí? Então a gente tem que falar sobre isso. Então eu já começo aqui a conversar com o doutor Vitor, perguntando isso, né? Qual a diferença dessa técnica, né, que a gente pode chamar de cirurgia também? Não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui hoje com vocês aqui, TV Aratu. Vamos lá. A LipoLed, ela é um termo que significa lipo de alta definição, né? No inglês, a gente transmite para o Lipo HD, que também é conhecido também, que é o High Definition, né? Então, viu-se que a evolução das técnicas de lipoaspiração, viu-se que você fazer lipoaspiração com relevo no corpo humano, você respeitar essa anatomia natural do corpo humano, você permite resultados mais expressivos e resultados mais naturais. Então, antigamente, tinha-se medo em fazer lipoaspiração superficial em regiões de transição muscular, com medo de fibrose, com medo de algumas alterações. E com o tempo, com a evolução da técnica, a evolução das tecnologias, a segurança do procedimento, foi vendo que isso era possível e que melhorava ainda os resultados. Então, essa febre toda que vem, assim, um aumento, né, a gente fala assim, um aumento de 30% no volume de cirurgias em lipoaspiração nos últimos 5 anos, é muito por conta disso. Padrão de segurança, naturalidade do resultado e resultados mais expressivos. Essa HD, essa LipoLed, ela, podemos dizer, foi inventada, ela surge em que ano, em que momento? Ela surge no início dos anos 2000. Né? A pessoa que difundiu isso é um cirurgião plástico colombiano, né, Dr. Alfredo Royos, que começou a fazer e começou a divulgar essa técnica. E começou a expor e falar, pô, eu estou fazendo com definição e meus resultados estão ficando bons. O medo que tinha-se de fibrose, de irregularidade, de resultado artificial, ele foi provando o contrário. E isso começou a ser difundido. E assim, nos últimos 10 anos para cá, todo mundo que pratica a lipoaspiração, um profissional, um cirurgião plástico, que se habilita, que se capacita, hoje a lipo de definição, hoje é uma realidade, né? Hoje eu, pessoalmente, não consigo mais fazer uma lipoaspiração sem incluir pelo menos um grau de definição leve, entendeu? Então, faz parte hoje já desse procedimento. Consolidou, é uma realidade. Maravilha. A gente viu, logo aqui no início do nosso bate-papo, né, nomes de personalidades, todas femininas. Mas nós temos dados, né, que impressionam. Nesses últimos 5 anos, praticamente, quadruplicou a quantidade de homens, números, né, de pacientes masculinos que estão fazendo esse tipo de cirurgia. Perfeito. Então, hoje é a cirurgia mais realizada, a cirurgia plástica estética mais realizada pelos homens é a cirurgia de lipoaspiração, mais do que ginecomastia, mais do que outras patologias. Então, hoje, o público masculino, a gente às vezes vê pacientes, atletas, né, que malham, que treinam, mas que têm dificuldade em eliminar gordura de algumas regiões, que têm dificuldade em ter o abdômen definido, e ele quer ter esse abdômen definido, é uma vontade dele. Então, quando ele associa isso, essa vontade, escolhe um profissional adequado, um profissional capacitado, a gente consegue sim entregar esse resultado com segurança, que é o mais importante. Agora, como é essa cirurgia, doutor Vitor? Quanto tempo ela demora? Depende aí do paciente, depende do que o paciente deseja também. Só para quem está acompanhando a gente ter uma noção. Porque antigamente as pessoas falavam, né, do procedimento estético, da cirurgia plástica, né, da lipo, e ficava assim, meu Deus, como vai ser o pós-operatório? Né? Eu vou sentir muitas dores. E como você mesmo falou, a mudança com essa tecnologia, até o pós-operatório é completamente diferente esse cenário hoje de antigamente. Com certeza. Então, a lipo ela vem evoluindo muito, né? Principalmente quanto a tecnologias. Então, antigamente, para fazer uma lipoaspiração, a gente infiltrava uma solução de soro com adrenalina para distender essa gordura, para a gente conseguir ter um menor sangramento no procedimento. E antes, era só cânulas. Então, o cirurgião colocava, às vezes, muita força e aquela cânula traumatizava os tecidos. As imagens, quando a gente assistia... Era algo mais assim, mais... agressivo até, né? Mais brutal. Então, hoje, existem hoje tecnologias que fazem com que a gente consiga emulsificar, tipo, derreter essa gordura,
deixar ela mais fluida. Existem aparelhos hoje que fazem vibrações na ponta da cânula, de forma que você imprime uma força bem menor nos tecidos, né? Então isso diminui a chance de, por exemplo, de uma perfuração de um órgão, por exemplo, você colocar muita força e errar a angulação e essa cânula tocar algum órgão e causar alguma fatalidade, né? Então hoje é uma coisa que é muito rara, a gente não vê isso no nosso dia a dia, tá? Então isso facilitou muito e, consequentemente, otimizou o pós-operatório. Então, aquele paciente que morria de dor no pós-operatório, que não conseguia, ficava acamado, hoje não é mais uma realidade. O paciente geralmente opera, tem uma leve dor, que é natural do procedimento, que, bem medicado, a gente consegue controlar isso bem, e no outro dia o paciente já consegue fazer praticamente tudo, consegue dirigir, consegue caminhar, subir uma escada, ir na casa do vizinho, ele não precisa ficar acamado. A gente até sugere que ele não fique para diminuir risco, por exemplo, de trombose. Então, é bom que o paciente caminhe no pós-operatório, que ele tenha uma vida ativa. E, em média, o tempo de cirurgia dura quanto tempo? Varia bastante com cada paciente, mas eu diria que pelo menos entre 2 a 5 horas, vai depender muito da extensão da lipoaspiração, do uso de tecnologia, se vai ser feita alguma tecnologia para estímulo de colágeno, para melhorar a flacidez. Então, eu diria que entre 2 a 5 horas, mais ou menos. Agora, doutor Vitor, uma pergunta que é muito feita, eu acho que pelos próprios pacientes, quando desejam fazer uma cirurgia, se pergunta a quantidade de gordura que é retirada, né? Quem é que realmente pode estar fazendo uma cirurgia de lipo-HD para ter realmente o efeito que deseja? Quem já é muito gordinho, consegue realmente já tirar toda essa gordura do corpo? Existe um limite em relação a isso? A gente evita operar pacientes obesos, pacientes que têm IMC acima de 30. Então, geralmente, a gente prepara esse paciente, a gente peça que ele emagreça por 2 motivos. Primeiro, porque ele vai ter um melhor resultado. O paciente que está muito gordo, ele tem gordura visceral, que é uma gordura que a gente não consegue tratar. É aquela gordura que está para dentro da musculatura ali, da parede abdominal. Então, essa gordura, ela só diminui, o paciente só dá uma encolhida quando ele emagrece. E o segundo ponto, que é até mais importante, é que você diminui a chance de complicação. A gente sabe que o paciente obeso ele está associado a maiores complicações. Então, quando a gente diminui esse peso do paciente, ele vai ter um melhor resultado e vai ter uma cirurgia mais segura. Então, isso precisa estar bem assim difundido na cabeça da população, porque algo é muito importante. Eu recebo muitos pacientes que chegam lá com um IMC muito alto, com um grau de obesidade, que não entendem que existe um limite da gente retirar essa gordura. Esse limite que é preconizado fala assim, 5 a 7% do peso corporal. Então, um paciente, por exemplo, de 70 quilos, a gente consegue lipoaspirar em torno de 5 litros, né? Isso é o que a literatura fala, assim, que é preconizado, né? Então, a gente não consegue também tirar toda a gordura do paciente porque vai colocar ele em risco. Então, não vale a pena. É melhor emagrecer. Quando atingir o peso ideal, quando atingir um leve sobrepeso, é possível também, a gente consegue ter um ótimo resultado e com segurança. Ficou aí o recado, né? Para vocês que são excessivos, para vocês que são excessivas, que quando chegam no consultório, né, de um médico, já querem que seja feita uma cirurgia 100%, que fique ali sem um pingo de gordura, e não é por aí não, né? Bora com calma, bora com tranquilidade, que tudo acontece da melhor forma possível. A gente está aqui com o Dr. Vitor San Juan, tá? Que é cirurgião plástico. A gente está falando da tão comentada, tá na moda, a LipoLED, né? Conhecida também como Lipo HD. Doutor, eu queria falar sobre a questão de que hoje, na verdade, né, como o Léo já tinha comentado aqui, quadruplicou, né? A procura está muito alta por esse tipo de cirurgia e a gente vê que vários profissionais estão realizando esse procedimento. Inclusive clínicas, né, às vezes são profissionais que não são especializados e acabam até, acredito eu, que correndo, né, colocando a vida em risco em estar submetendo a esse tipo de cirurgia que é tão, né, que não é uma cirurgia tão delicada, mas por não se tratar de profissionais preparados para essa área, pode acabar tendo aí uma dimensão maior e perigosa, não? Com certeza. Então, é um assunto muito importante a gente conversar sobre isso, Alex, que a pessoa que queira fazer uma lipoaspiração, ela deve fazer com um profissional habilitado, um cirurgião plástico, alguém que tenha experiência, que realize em hospitais aptos a esse tipo de procedimento, porque o que acontece? Hoje existe um submundo
da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos, muitas vezes realizados por profissionais sem especialização, às vezes fazem um curso, aprendeu com alguém, vai no fim de semana, e esses profissionais eles começam a fazer e divulgar esses procedimentos, mas são profissionais que podem colocar em risco a população. Então é muito importante que a população cheque se de fato esse profissional é um cirurgião plástico e se ele tem expertise no que ele está fazendo. Porque o único motivo das pessoas procurarem esses outros profissionais é o motivo financeiro. E eu sempre falo para os pacientes que essa parte financeira pode custar mais caro ainda, porque um procedimento mal sucedido, um procedimento que deixa sequelas ou que deixa até, eventualmente, coisas até mais graves, né? Risco de óbito, por exemplo, isso não tem preço. Então, quando esses pacientes passam nesses profissionais e depois voltam para um consultório de cirurgião plástico para reparar algo mal feito, algo que foi feito de uma forma inadequada, o custo que esse paciente pode ter para essa reparação é muito mais caro do que aquela primeira cirurgia. Então, é algo que a gente tem que deixar sempre enraizado na cabeça da população, que é muito importante, não só em cirurgia plástica, em qualquer serviço de saúde, vocês procurar sempre um especialista, porque a sua saúde não tem nada mais valioso do que a sua segurança. Com certeza. O senhor falou aí sobre a questão do reparo, né? Que o custo pode ser muito maior, que às vezes pode não ter nem mais reparo, não é isso? Com Às certeza. vezes é um caminho que você vai tentar consertar, não tem mais conserto, não vai ficar, né? Não vai ficar nunca mais como era antes. Doutor, deixa eu te fazer outra pergunta. Esse procedimento ele pode ser feito em qualquer parte do corpo? No braço, no peito, na barriga, no culote? Inclusive, eu queria aproveitar, não sei se tem alguma ligação, mas recentemente aquela modelo veio a óbito, né, porque fez uma lipo no joelho. E isso também tem a ver com essa questão? Assim, a lipo hoje ela pode ser feita desde pescoço, braço, onde tiver gordura em excesso no nosso Papada, corpo. tudo, né? Papada, região do tórax, costas, culote, coxa interna, abdômen. E hoje ela está inclusive indo para baixo dos joelhos para tratar uma doença nova que está sendo muito divulgada, que é o lipedema, né? Que é aquela patologia que pacientes têm a perna um pouco mais inchada e sensação de cansaço, e que tem um depósito ali anormal de gordura em algumas áreas do corpo, principalmente membros inferiores, né, as pernas. Então, o que houve com aquela modelo, a gente não teve acesso, de fato, ao que ocasionou o óbito dela. A gente não sabe detalhes da cirurgia, é algo que eu estou presente em diversos grupos de especialistas de WhatsApp do Brasil inteiro, e até hoje a gente não tem informação certa se foi feito enxerto intramuscular, se foi feito algum procedimento adicional. A gente não tem assim informações para opinar sobre esse caso. Mas assim, foi feito por um especialista em um hospital muito bom lá em São Paulo. E a gente acredita que foi uma fatalidade, assim, né? A gente sabe que os óbitos que ocorrem em cirurgia plástica, eles são muito divulgados, né? Mas estatisticamente é uma cirurgia muito segura, muito segura. Então a gente lida assim com números muito baixos de complicações, de mortalidade, desde que seja respeitado isso que eu te falei, profissional adequado, num ambiente adequado. Então, quando você casa esses dois fatores, a chance de sucesso em uma cirurgia é muito grande. Certo. É uma cirurgia, né? Já volto a abordar mais uma vez essa questão, né, de estar muito procurada, estar em evidência. Existe uma restrição de idade, né, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos, doutor? Assim, mais jovens a gente opta por fazer a partir dos 18 anos. Existem algumas cirurgias plásticas, por exemplo, a redução mamária, que a gente pode até antecipar um pouco essa idade, se a paciente preencher alguns critérios e se tiver o consentimento dos pais. Mas em termos de lipoaspiração, eu pessoalmente nunca fiz em nenhuma paciente abaixo dos 18 anos, né? Não vejo sentido, tá? Mas enfim. E não há limite de idade. A gente fala sempre em condição clínica do paciente. A gente vê hoje pacientes de 70 anos, às vezes mais saudáveis, né? Clinicamente, exames de imagem laboratorial, avaliação cardiológica, melhor do que pacientes, às vezes, de 40 anos. Então, a idade por si só não é um fator de exclusão, é sim a condição clínica desse paciente. Então, hoje a gente faz cirurgias plásticas diversas em pacientes acima de 70 anos, é uma realidade nossa.
Tem pacientes que quer, que está se sentindo bem, que faz uma avaliação pré-operatória, consulta pré-operatória com o anestesista. Se tiver tudo bem com ela, ela está apta, sim, para realizar a cirurgia. Agora, vamos falar do pós, doutor, que é o que assusta, na verdade, né? Porque no momento ali que está sendo realizada a cirurgia, você está ali sedado, você está ali anestesiado, tranquilo. Mas esse pós, né? É muito complicado, né? Não, porque hoje, com a tecnologia, com a modernização de tudo, né? Tudo vai ficando mais, né? Muito mais brando, digamos assim. A gente está com imagens aí de alguns artistas que passaram por esse procedimento. Mas eu queria ressaltar essa questão do pós. É muito complicado ainda, doutor. Você fica todo muito enfaixado, né? Dizem, as pessoas reclamam muito do você levantar, do você deitar, as dores que você fica logo após essa cirurgia. Cada vez está mais tranquilo, né? Hoje existe um avanço também em outras áreas, como fisioterapia, outras áreas que assistem a parte de enfermagem, de cuidados, de curativos especiais, da aplicação de bandagens nesses pacientes, uso adequado de cinta, de talas, quando indicado. Então, hoje o avanço, até na qualidade do material, na tecnologia das talas, tudo, vem avançando muito para tornar o pós-operatório cada vez menos doloroso, né? Confortável ainda seria algo a se forçar muito a barra, porque conforto não vai ter, mas já está muito melhor do que já foi um dia e a tendência é melhorando cada vez mais. Então, a gente otimizando essa parte de analgesia, né, a gente estimulando esse paciente cada vez mais a fazer suas atividades conforme o corpo tolere, como caminhar, como, enfim, se movimentar, né? Atividade física precoce, em caso de lipoaspiração, com 15 dias, eu pessoalmente já libero o paciente para voltar para a academia, para fazer treino de fortalecimento, de corrida, bicicleta, do que ele se sentir apto para fazer. Então, tudo isso vem melhorando muito pós-operatório, já foi muito pior. Hoje eu falo assim que as pacientes, elas não se queixam tanto, se incomodam um pouco, umas mais, outras menos, varia também de paciente para paciente, mas no geral é algo assim que, quando você pergunta às pacientes, todas fariam tudo novamente, novo, porque, né, não é tão traumático assim. Depois que você olha no espelho, vale a pena, né? Com certeza. Pronto, você que está aí acompanhando nosso programa, a gente está aqui falando sobre os cuidados com a saúde, falando da Lipo LED, a Lipo HD, que está tão procurada, está em alta de uns anos para cá, e a gente está trazendo o doutor aqui que é especializado sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente retoma esse debate. É isso aí, obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pela presença. E a gente conversa agora também, na verdade, a gente se despede, né, do Dr. Vitor San Juan, cirurgião plástico. Nós batemos um papo hoje falando sobre a Lipo HD, a Lipo LED, que está muito em alta. Ele tirou aqui algumas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, perguntas que geralmente são feitas dentro, né, dos consultórios. Para você que tem interesse e você vê aí as artistas todas fazendo, a gente sempre tem que se perguntar, vale a pena, não vale a pena? E o doutor estava aqui justamente para tirar todas essas dúvidas. Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui no programa Universo. Eu que agradeço o convite, Alex, Léo, TV Aratu, foi uma honra estar aqui hoje. E quem quiser encontrá-lo também, por sinal, mandar um grande abraço para o doutor Paulo San Juan, né, que também já esteve aqui com a gente falando sobre cirurgia plástica, outro nome, né, de muita responsabilidade aqui no nosso mercado, aqui em Salvador. E quem quiser encontrá-los, Instagram, @Dr. Victor San Juan. é isso aí.